Olá, hoje é quinta-feira, é dia de live e estamos aqui conforme combinado. Meu nome é Sueli Meirelles e mais uma vez eu vou conversar com você sobre um novo tema das nossas palestras online. Hoje eu vou falar sobre o uso das cores. Mas eu não vou falar sobre o uso das cores simplesmente com base no conhecimento da cromoterapia ou da teosofia. Eu vou falar sobre as cores com base no conhecimento da psiconeurolinguística e do efeito que as cores produzem na nossa percepção. O que nós vamos compreender com relação às cores? A base de todo o nosso trabalho, de todo o nosso conhecimento, é a compreensão dos nossos chakras. É interessante que a medicina chinesa fala sobre isso há séculos. A medicina ocidental não valorizou essa noção de corpo energético, só agora vem incluindo, principalmente a partir da acupuntura. Mas o que acontece? Essa divisão setenária que nós temos, é interessante que muitas coisas são regidas pelo número 7, os 7 dias da semana, as 7 notas musicais, os 7 chakras. Então, vamos entender primeiro um pouquinho essa questão dos chakras. Vamos compreender o nosso sistema glandular. Eu já falei sobre esses aspectos numa live anterior, mas é importante relembrar porque essa é a base do nosso funcionamento físico, emocional, mental e espiritual também. Independente da tradição que a pessoa escolha seguir, há um nível relacionado também a essa percepção mais ampliada, ao sentido espiritual da vida. Então, vamos lá. As nossas glândulas. O chakra básico relacionado às suprarrenais. O chakra sexual, que são as gônadas. O chakra esplênico, relacionado ao baço. O chakra cardíaco, relacionado à glândula timo, no peito, principalmente ao nosso sistema imunológico. Então, temos aqui os 4 níveis da nossa personalidade. E depois temos mais 3 níveis que correspondem à nossa individualidade. O que faz essa diferença? A personalidade é essa parte que nós temos de existência entre nascimento e morte. Mas a nossa individualidade é um arquivo que nós chamamos de transpessoal. Então, temos aqui o chakra laríngeo, ligado ao conhecimento, o chakra frontal, ligado à glândula hipófise e à percepção intuitiva, e o chakra coronário, ligado à glândula pineal. E aqui, eu não falei, o nosso chakra laríngeo ligado à tireoide. Então, temos essa sequência de níveis de funcionamento. E se nós correlacionarmos isso, por exemplo, as notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, elas correspondem a esses chakras. E se nós correlacionarmos as 7 cores do arco-íris, também. Ou seja, na verdade, tudo é energia, tudo se relaciona. E quando nós compreendemos essa correlação, essa função vibracional que existe entre nós, os dias da semana, as cores, as notas musicais. Por exemplo, as notas musicais, 40 escalas acima correspondem a cores. Então, tudo é energia. E com base nessa informação fundamental, nós percebemos o seguinte, uma coisa muito comum no consultório é que quando eu trabalho com as cores como submodalidades da percepção,
eu identifico que a pessoa, se eu perguntar à pessoa se a ajuda que você precisa nesse momento tivesse uma cor, qual seria? A pessoa normalmente cita a cor que ela está usando, ou seja, ela já escolheu, mas não percebe. Então, nesse momento, para um pouquinho e pergunto a vocês, procura perceber de manhã cedo, quando vocês vão pegar uma roupa, o que motiva a escolher uma cor e não outra? E eu quero também que hoje, estou aqui acompanhando as postagens de vocês, que vocês postem perguntas, por favor não liguem, porque senão interrompe o vídeo, a live. Mas se vocês forem postando as perguntas, eu vou acompanhando, porque é importante que eu possa responder as perguntas de vocês durante a própria gravação. Fica mais interativo, fica mais gostoso. Na verdade, vocês ajudam a palestra a ganhar significado, a ganhar conteúdo. Bom, um dos tópicos que eu coloquei foi sobre o efeito das cores sobre os nossos estados emocionais, mentais e também físicos e espirituais. De um modo geral, quando nós falamos sobre cores, percebemos que as cores como o preto, o cinza, o marrom, têm uma conotação mais pesada, mais negativa. Por exemplo, uma coisa que eu observo no trabalho terapêutico: as pessoas que pensam de modo concreto, as pessoas que têm uma visão mais concreta da vida, de um modo geral, elas utilizam muito o marrom. Mas aí tem um detalhe importante que é o seguinte: a realidade não antecede o nosso pensamento. É o contrário, o que ocupa a nossa mente se manifesta na nossa vida. Então, se nós deixarmos que a vida concreta esteja regendo a nossa vida, isso inverte o processo. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Que simbologia? Qual a simbologia da cor verde? Qual os seus efeitos? Então, vamos lá, Andréia. A cor verde corresponde ao quinto chakra, ao chakra laríngeo, e tem o sentido de harmonia, equilíbrio, saúde e conhecimento. Agora, quando nós trabalhamos com as cores, nós vamos perceber que elas têm polaridades positivas e negativas. Então, uma coisa interessante, às vezes na linguagem popular, nós dizemos que alguém está verde de inveja. Então, no sentido negativo, o verde tem essa conotação. E no sentido positivo, tem a conotação de equilíbrio, de saúde, de harmonia, de cura, de conhecimento. Aqui tem uma outra pergunta, peraí que as perguntas estão subindo. A Hilda pergunta: não sei se tem relação com o assunto, mas às vezes ia trabalhar e várias pessoas estavam com a mesma cor. Parece que combinamos. Sim. É sincronicidade. Jung falava sobre isso. O que é sincronicidade? É a simultaneidade de eventos no tempo. Por exemplo, nós temos um grupo de pesquisa em que nós pedimos que a pessoa use calça branca, porque o branco é a soma de todas as cores, traduz a harmonia, a paz, mas que use blusa colorida. Então, às vezes, nós fazemos uma leitura simbólica. Por exemplo, se há o predomínio do azul, deixa eu falar um pouquinho sobre a sequência das cores. Olha aqui. O azul simboliza força, vontade, otimismo, assertividade. É também o que nós chamamos de uma cor adstringente. Nossa, que eu tô adstringente, agora acertei. Adstringente. Por quê? Ela é uma cor fria, inclusive ela tira a febre. É muito interessante. Agora, se usar em excesso, às vezes as pessoas perguntam assim: eu posso dormir com uma luz acesa no quarto? Não, não deve, porque ela vai desenergizar, porque ela é uma cor fria. Vocês sabem, existem as cores frias, o verde, o azul, existem as cores quentes, o vermelho, o laranja, etc. Então, o azul tem esse sentido: otimismo, força, assertividade.
Se nós pensarmos no laranja, o laranja é a cor da sabedoria, o amarelo é a cor da autoconfiança, o rosa é a cor da afetividade, o branco é a cor da paz. Agora, nós vamos perceber o seguinte: um excesso de rosa vai simbolizar apego emocional. O pink, por exemplo, é aquela pessoa apaixonada, aquela pessoa que gruda, né? Vamos brincar assim. Então, é preciso que haja também esse equilíbrio. O branco é positivo, ele é paz, é serenidade, mas pode também simbolizar a passividade da pessoa em relação a um acontecimento. E aí também não vai ser tão adequado. O verde nós já falamos, é o sentido do equilíbrio, da harmonia. O vermelho é a fé, no sentido positivo, a vitalidade, o otimismo. No sentido negativo, o vermelho é a raiva, é a irritação. Pode simbolizar a paixão, e a paixão é quente, e a paixão prende, é diferente do amor. O amor tem uma direção, da pessoa para o outro, é aquilo que se doa. A paixão não, a paixão é o sentido de sedução, de atração, de trazer o outro para o que nós queremos, né? Temos também o simbolismo do violeta, que é um simbolismo bem interessante, que é o simbolismo da compaixão, do perdão, da misericórdia. Acho muito interessante que, muito antigamente, o roxo, o violeta, era utilizado no sentido funerário. E dos anos 80 para cá, se passou a usar o violeta com uma conotação mais usual no dia a dia. Então, é uma cor interessante quando nós queremos transmutar. O que é transmutar? É transformar o negativo em positivo. Existem exercícios meditativos, nós vamos falar mais à frente, em que nós podemos trabalhar com o simbolismo das cores e provocar uma harmonização no nosso psiquismo, fazer exercícios meditativos, exercícios de energização, exercícios de transmutação. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. A Flávia colocou aqui alegria, mas eu não entendi qual seria a pergunta. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui no meu celular, que isso pode facilitar um pouquinho que a gente possa ter o acesso aos dados. Deixa eu ver aqui. Não, aqui não aparece. Eu preciso olhar aqui mesmo. Qual a origem das simbologias e significados das cores com nossas emoções? Qual o sentido histórico? O estudo da cromoterapia é muito antigo, mas o que nós percebemos é que no dia a dia da vida nós vamos estar lidando com essas influências sobre o nosso psiquismo. De um modo geral, observe, quando a pessoa está triste, ela tende a usar cores. Oi, Ângela, boa noite. Elas tendem a usar cores, o cinza, o preto, o marrom, cores menos alegres. O preto é a ausência de cor, ele vai levar a pessoa a absorver. A outra questão é que a cor preta é considerada uma cor elegante. Então, eventualmente, à noite, por exemplo, se vamos a uma recepção, é comum as pessoas usarem o preto. Não é que não possa utilizar, a ideia é que a pessoa utilize em contextos adequados. Se a pessoa está triste, se veste de preto, ela vai ficar mais triste ainda, né? Então, nós vamos perceber que a cor, ela não só vai corresponder ao nosso estado emocional, como ela pode influenciar. Então, eu posso usar, por exemplo, o laranja, uma cor vibrante. Se a pessoa está se sentindo mais desanimada e ela usa a cor laranja, ela vai se sentir mais vitalizada.
Deixa eu ver aqui. Acho que tem a ver com o estado de bem-estar. É uma cor anti-inflamatória. As cores frias, de um modo geral, são cores anti-inflamatórias. É o que nós chamamos, o azul é adstringente. Ele limpa a febre. Até porque, ó, quando eu fiz a live sobre psicossomática, eu sinalizei isso. As emoções, elas vão alimentar os sintomas. Então, os processos inflamatórios estão ligados aos estados inflamados da emoção. Se a pessoa se irrita, ela vai somatizar, ela vai fazer uma inflamação. Então, nesse caso, vamos utilizar o verde, que é a cor da cura, o azul, que é uma cor de limpeza. Podemos usar o violeta no sentido de transmutar, primeiro usar o esvaziamento para depois preencher com uma cor positiva. No final dessa live, nesse sentido. Eu estou procurando aqui, deixa eu ver se eu localizo, porque as perguntas foram passando lá para cima. Deixa eu ver aqui se eu consigo acessar. Não. Uhum. Ah, sim, agora achei. Uhum. Então, vamos lá. Quero passar aqui os comentários. Não tá. Depois que eu terminar a live, então eu respondo as perguntas, porque eu não estou conseguindo acessar. Então vamos pegar os dados que nós temos aqui. Como escolher cores em nosso benefício? Com base nessa informação, nessa lista de cores que nós falamos, o azul, o amarelo da autoconfiança, o dourado da sabedoria, o rosa do amor, o branco da paz, da serenidade, o verde do equilíbrio, o vermelho da fé, o violeta da compaixão, e aí tem uma variação que é o lilás da compreensão do sentido espiritual da vida. Acima nós temos o azul claro, que é a cor relacionada à autenticidade. Temos também a cor magenta, que simboliza o equilíbrio cósmico. Temos o dourado solar do consolo cósmico, temos o rosa pêssego da alegria de servir e o branco perolado, que nós chamamos de branco opalino, simbolizando a síntese, a integração entre os opostos, entre as diferentes variações de expressão do ser humano. A cor da alegria. A alegria, olha aqui, gente, essa blusinha aqui, ela pode representar a alegria, o arco-íris, o colorido, tem esse sentido. As cores claras e vibrantes, de um modo geral, representam a alegria. Aqui tem mais abaixo uma pergunta. Mas ainda não passou. Bom, como nós podemos utilizar essas cores? Quando nós identificamos, por exemplo, se uma pessoa está desanimada, está ficando depressiva, ela pode fazer um exercício em que ela deixe sair. Por exemplo, tem um exercício que eu pergunto assim, eu induzo através de hipnose ericksoniana um estado de relaxamento e peço à pessoa para que me diga assim, preste atenção à cabeça, qual é a cor que está saindo da cabeça? De um modo geral, as preocupações vão estar simbolizadas por cores escuras. Então, eu induzo que a pessoa esvazie essa percepção da cor escura e que depois ela pense assim, qual é a cor positiva que vem para a mente, que vem preencher a cabeça? De um modo geral,
é uma cor mais clara. Então, nesse movimento, eu vou deixando sair pessimismo, preocupação, aborrecimentos e vou me harmonizando com cores positivas. E eu posso correlacionar as cores com os chakras e com os segmentos do corpo. Por exemplo, essa região do pescoço é ligada ao controle. Pessoas controladoras, elas vão arquivar medo nessa região. E essa tensão vai ser simbolizada por uma cor escura. Então, nós vamos induzir o esvaziamento da cor escura e o preenchimento com a cor mais clara. E se nós pensarmos nos ombros, que correspondem à responsabilidade, nós vamos perceber que algumas vezes aqui aparece uma carga escura, que é a sobrecarga, simbolizada pelo marrom, geralmente o marrom. Então, nós induzimos que a pessoa deixe sair esse peso, essa sobrecarga, e vamos perguntar qual é a cor que vem para os ombros, que vai aliviar essa sobrecarga, ou as costas, que simbolizam o inconsciente profundo. As nossas memórias mais antigas, as nossas memórias transpessoais, estão arquivadas nas nossas costas. Sentimentos de culpa ficam arquivados nas costas e vão estar simbolizados por cores escuras. Mais uma vez, nós vamos pedir, induzir esse esvaziamento e vamos perguntar qual é a cor que traz leveza, que traz libertação, absolvição a esses arquivos das costas. Ou os braços e as mãos, que simbolizam o trabalho, a ação, o movimento, a execução, a realização. E, do mesmo modo, nós vamos fazer esse esvaziamento e vamos preencher com uma cor positiva. Então, vamos dar aqui um exemplo. Vamos dizer que a pessoa visualiza, vamos dizer, a pessoa está numa dificuldade de conseguir uma colocação profissional. Como os braços e as mãos se correlacionam ao trabalho, a pessoa vai visualizar isso talvez num cinza, porque ela está com dificuldades. E se nós perguntarmos assim, qual é a cor positiva que vem para fortalecer esse trabalho? Talvez venha o laranja da sabedoria, talvez venha o amarelo da autoconfiança, em que a pessoa resgate seus potenciais internos e diga assim, não, eu sou capaz de conseguir, eu vou chegar lá. Ou talvez venha o azul do otimismo. E desse modo, nós vamos substituindo cores negativas por cores positivas. Do mesmo modo, em relação ao peito, a esse segmento cardíaco, em que as pessoas guardam mágoas, ressentimentos, tristezas, que vão estar simbolizadas sempre por cores escuras. E algumas vezes, quando eu pergunto assim, qual é a cor que vem para o peito, para o coração? A pessoa diz, vem o rosa. Então, essa pessoa está precisando de autoestima. Ela precisa gostar mais de si mesma, para que ela possa efetivamente ter impulso para fazer as coisas que ela precisa fazer. A pessoa que não se ama, ela fica desenergizada. Ela fica se culpando, fica se punindo. Então, ela precisa resgatar a autoestima. E se lembrar, em especial, das próprias qualidades, dos potenciais, que é o que ela vai estar utilizando na realização dos seus ideais. Como é que nós concretizamos as coisas? A partir da transformação de nossas habilidades em competências, do uso dessas habilidades no dia a dia através das nossas ações. A vida não muda a partir das nossas reclamações. Reclamar é clamar pela ação. A vida muda a partir das nossas ações. Então, seguindo, não é? Em relação ao chakra esplênico, ao estômago, as relações de poder, as disputas de poder, as competições profissionais, como as pessoas podem acumular resíduos nessa região a partir dessa dinâmica empresarial.
Na reunião de sábado passado, eu comentava com um dos participantes que trabalha numa grande empresa sobre a importância da espiritualidade na empresa. A importância de que haja um momento de comunhão, independente das tradições, que se faça uma coisa mais sintética, mas como precisa, porque essa limpeza energética, ela vai otimizar o funcionamento da empresa. Pierre Weil falava sobre isso, sobre a pessoa, a plenitude e a produção. Quanto mais as pessoas ficam pessimistas e desgastadas, menos elas serão produtivas. E esse segmento do estômago, ele precisa também ser trabalhado, ele é o plexo solar. Quando nós pensamos no preenchimento desse segmento com esse dourado solar, utilizando a respiração, como esses exercícios de respiração com uso de cores são importantes, são úteis para a manutenção da saúde. É uma renovação. Por quê? Porque o nosso organismo, ele é um sistema de troca com o meio ambiente. Por que as pessoas adoecem? Porque elas guardam energias mal qualificadas e dissonantes. Se nós esvaziarmos isso que não tem utilidade, nós vamos conseguir manter a saúde celular. E a partir daí, logicamente, a saúde dos tecidos, dos órgãos, dos sistemas. Por quê? Porque a mitocôndria, que é o centro energético da célula, tem o mesmo padrão vibracional da pessoa a qual pertence. Pessoas alegres têm células alegres, pessoas tristes têm células tristes. E se nós nos habituarmos a fazer exercícios simples com cores, nós vamos esvaziando. Por exemplo, segmento do quadril, segmento pélvico. Todos os sintomas relacionados a TPM, questões ligadas à sexualidade, à repressão sexual, à falta de orientação, o que quer que seja, nós podemos visualizar a cor escura que sai do segmento pélvico e intuir e pensar qual é a cor de cura que vem para esse segmento. Do mesmo modo, as pernas, as coxas, né? Os joelhos que são a mola do corpo, o suporte. E às vezes a pessoa não está suportando as situações que ela está vivendo. E ela começa a somatizar e a ter problemas nas articulações do joelho. Então, imaginar esse peso saindo do joelho e essa cor que vem. Ou em relação às pernas. Por quê? Porque esse segmento do corpo está relacionado à nossa dinâmica, à nossa atuação no dia a dia da vida. Se nós estamos nos sentindo tolhidas, essa parte do corpo vai estar representada por uma cor escura. Ou o tornozelo, os tornozelos que simbolizam o apoio. E se a pessoa estiver se sentindo sem apoio, numa situação, apoio emocional, ela vai simbolizar isso, de novo, através de uma cor escura. E aí nós vamos perguntar, qual é a cor que vem para esse apoio? Qual é o apoio que eu estou precisando? Pode ser o azul, talvez a pessoa precise de uma palavra de incentivo. Talvez seja o rosa, em que a pessoa precisa se sentir acolhida. No sentido psicológico, tem uma coisa muito importante, porque culturalmente se imagina que se a pessoa não chorar, não está triste. Não é verdade. A pessoa, quando chora, ela esvazia essa tristeza e naturalmente ela libera espaço para o resgate da alegria. E nós lidamos mal com a expressão emocional. Nós não sabemos o que fazer com o choro alheio. Quer dizer, na terapia a gente sabe sim, a gente acolhe e deixa a pessoa esvaziar, inclusive tremer, soltar, desabafar, como eu postei no texto que eu compartilhei hoje. Porque é importante esse processo
de abertura dos arquivos emocionais, de esvaziamento, de liberação de potenciais, de transmutação de emoções negativas em positivas e de reprogramação. Modernamente, nós trabalhamos direto com os símbolos do inconsciente. Às vezes as pessoas dizem assim, eu vou entrar em contato para conversar. E aí eu brinco, psicólogo não conversa. Psicólogo usa técnicas de reprogramação mental. Eu, inclusive, trabalho diretamente com isso, com os símbolos do inconsciente, porque são esses símbolos que comandam o comportamento do ser humano. E quando nós transformamos símbolos negativos em símbolos positivos, o comportamento muda. E, por exemplo, com relação aos pés, né, que é o último segmento que nós vamos estar falando aqui, os pés representam o nosso contato com a realidade. Os pés nos levam para onde nós queremos ir. E muitas vezes, quando eu pergunto qual a cor que precisa sair dos pés, as pessoas dizem assim, precisa sair o preto. Significa que a pessoa está pessimista, ela está num negativismo que impede que ela dê os passos que ela precisa para realizar o que ela veio realizar. Porque são esses passos que vão mudar a realidade. Às vezes, as pessoas ficam sonhando. Os sonhos são importantes. Eles são os nossos ideais, mas nós precisamos transformar os nossos sonhos em projetos. E qual é a diferença entre os sonhos e os projetos? Os projetos têm passos. Eu imagino alguma coisa, eu idealizo, e depois eu me pergunto assim, qual é o primeiro passo? E muitas vezes, nas técnicas que eu utilizo, por exemplo, existe uma técnica, que é a técnica do caminho, que nós trabalhamos a vocação, a missão, a escolha existencial. E nessa técnica, quando nós identificamos o movimento dos pés, até a posição dos pés, quando a pessoa relaxa na poltrona, quantas vezes a pessoa quer fazer alguma coisa, mas ela tem um tolimento. O lado direito, que é o lado racional, tolhe o emocional. E a emoção é o combustível das nossas ações. Às vezes as pessoas têm grandes ideias, mas a emoção está tolhida. Por quê? Agora eu estou vendo aqui algumas perguntas. Tá, mas ainda são aquelas. Então, identificar... Oi, Kátia, boa noite, Flávia, Hilda, estão aqui. Quando nós identificamos esse tolimento, será que uma pessoa que tem uma percepção negativa dos próprios passos, pelo medo de errar, por exemplo, às vezes a pessoa quer fazer, mas ela tem medo de errar. E então isso vai estar simbolizado por uma cor escura. E quando a pessoa visualiza uma nova cor, e depois nessa técnica, quando eu uso essa transformação toda de cada segmento do corpo, eu peço à pessoa que se visualize, que se veja diante de si mesma com essa malha colorida. E fica uma cena engraçada, de modo geral a pessoa ri. Então, nesse processo de mudança de símbolos negativos em positivos, se faz uma transformação. Se nesse momento vocês se imaginarem diante de si mesmas, um espelho, uma visão de espelho, em que vocês estejam com roupas coloridas, isso vai trazer uma sensação de alegria, uma sensação de otimismo, uma revitalização. E isso é uma coisa simples de se fazer. Vocês vão encontrar, inclusive, em algumas lojas, uma lâmpada, uma única lâmpada que tem um controle remoto em que vocês podem fazer a variação de cores. Então, por exemplo, tem uma poltroninha, um banco, um lugar que dê para recostar, que vocês adaptem essa lâmpada em qualquer abajur ou no teto que seja, e façam exercícios por 5 minutos, inspirando a cor
que vocês intuem que precisam e expirando aquela que precisa sair. Que saia o cansaço, que saia a tristeza. E aí nós vamos estar trabalhando com aquela técnica conhecida do Ho'oponopono, em que nós trabalhamos com os antônimos. Então eu vou deixar sair a tristeza, eu vou me preencher com alegria, eu vou deixar sair o medo, eu vou me preencher com a coragem, eu vou deixar sair a rigidez, vou me preencher com flexibilidade. E esses exercícios extremamente simples vão ajudar a pessoa a se manter em harmonia. O ideal é que a gente não permita o acúmulo de emoções negativas. Quanto mais emoções negativas nós vamos guardando, mais nós vamos perder de vitalidade e de energia produtiva. Por isso é importante, a cada dia, como nós fazemos a harmonização do ambiente, é preciso também que se faça a harmonização do nosso ambiente interno, utilizando esses recursos das cores, o recurso da música, porque nós vamos conseguir de modo, com o uso das energias, porque não precisa, na maioria das vezes, que haja exatamente uma consciência sobre qual é o fato que gerou aquela emoção. Às vezes isso não vem, mas o simples fato que se esvazie é importante. E esse processo pode se tornar um método diário ou semanal de harmonização, de integração do psiquismo. Quando nós trabalhamos com as meditações, nós podemos escolher um lugar mais tranquilo, nós podemos utilizar um fundo musical. Eu habitualmente utilizo no YouTube, tem um autor canadense chamado Tim James. Ele tem um canal com músicas muito harmoniosas para relaxamento, para harmonização. E as imagens que ele coloca, as paisagens. Então podemos reservar na nossa casa um cantinho para essa estabilização. Nós podemos fazer isso antes de dormir, fazer uma prática meditativa. Eu vou tentar aqui mais uma vez identificar, localizar as perguntas. Tem uma queda por marrom e bege, mas também pelo verde e pelo lilás. Olha, se agora vocês repostarem as perguntas, eu vou começar a ver, porque elas estão aparecendo. Então, vamos lá. O marrom é ligado à concretização. Ele não significa que seja uma cor ruim, é a cor da terra. O que nós vamos perceber é que se estiver em excesso, tudo que esteja polarizado não vai fazer bem. Qual é a questão? Que eu considere que a realidade comanda a minha vida, porque a realidade não comanda a minha vida. Então, eu vou agir sobre a realidade. Vamos pensar nesse momento que, vamos dizer assim, qualquer coisa, o meu óculos, ele está aqui porque eu fui à loja, né, fiz o exame clínico no oftalmologista e fui à loja e comprei o óculos. Então, eu trouxe para a minha realidade. Então, nós vamos entender isso. Tudo que nós temos, vocês estão vendo aqui acima a prateleirinha com as fotos de família, eu trouxe isso para a minha realidade, ou a fontezinha de água, ou a plantinha que estão aqui atrás de mim. Então, perceba isso. O que simboliza o bege? O bege é a mistura do amarelo com o branco. Então, o amarelo é a autoconfiança e o branco é a serenidade. É uma cor positiva, é uma cor que acalma. O verde traduz o equilíbrio e o lilás a compreensão do sentido espiritual da vida. A Marilda diz, eu não gosto da cor rosa. Procura perceber, Marilza, no seu histórico, algum acontecimento relacionado. Olha aqui, vou contar para vocês uma história muito simples e muito significativa.
A cliente foi a um shopping e, olhando a vitrine, ela viu uma bermuda rosa e se sentiu mal. Ela entrou em depressão e não sabia por quê. O que nós chamamos? Isso é fator desencadeante. Uma cor, um horário do dia, podem desencadear na pessoa uma reação emocional. Quando eu fui trabalhar com ela, havia no inconsciente profundo, inconsciente, memória do primeiro ano de vida, o primeiro trimestre, ela era um bebezinho ainda. Quando ela nasceu, o pai já havia se separado da mãe e essa mãe se encontrou com uma amiga num shopping e começou a se queixar o quanto a situação dela estava difícil, inclusive em termos de sustento, sozinha com um bebê. E essa amiga estava de blusa rosa. E o bebê arquivou essa imagem, associou rosa com essa sensação de tristeza. Então, veja bem, em princípio, o rosa é uma cor da afetividade, mas para a pessoa pode ter um símbolo diferente. Habitualmente, eu não trabalho com a generalização dos significados. Eu vou pesquisar dentro do histórico de vida da pessoa qual aquele significado na história de vida dela. Porque às vezes, por exemplo, eu entrei num grupo de psicólogos recentemente, tem 100 mil psicólogos, e algumas pessoas que são simpatizantes fazem perguntas. E é uma coisa assim, isso aqui significa o quê? Não é bem assim, é muito mais profundo e complexo. E para que nós possamos dar uma resposta efetiva, veja bem, uma coisa extremamente importante nesse trabalho simbólico. Quando eu aplico as técnicas de reprogramação, que são técnicas, inclusive ensinadas nos nossos cursos de reprogramação mental para psicólogos, profissionais da área de saúde e educação, nós mostramos o seguinte, que quando nós trabalhamos esse simbolismo das cores, nós vamos comparar isso com o histórico de vida da pessoa. Porque dentro desse relato, desse histórico, eu vou compreender um significado pessoal. Então, na verdade, para que eu possa dar às pessoas, porque eu aplico as técnicas são de visualização criativa, a gente trabalha com a imaginação, porque a imaginação acessa o nível do inconsciente. E quando eu faço essas perguntas, eu anoto os símbolos e depois eu faço uma devolução para a pessoa, com base nesses símbolos que ela mesma me forneceu. Então, eu não estou interpretando, eu não estou aconselhando, eu estou trabalhando com a sabedoria interna de cada um. Isso é muito mais seguro. Às vezes, fica faltando, a psicologia é uma profissão nova e, de um modo geral, durante muito tempo, se trabalhou dentro de uma proposta, de uma abordagem psicanalítica, em que o terapeuta ouvia, acolhia. Então, assim, esse lado do ouvir, do acolher, claro que é importante, é a empatia, o esvaziamento, mas podemos ir além. Então, quando Jung fala sobre os símbolos, ou os arquétipos, como também nós chamamos os símbolos mais significativos, eles nos trazem informações extremamente importantes. Por exemplo, uma das técnicas que eu utilizo do simbolismo animal nos dá o potencial da pessoa, a dinâmica psíquica. E muitas vezes, durante as técnicas, quando eu trabalho com partes psíquicas diferentes, e que eu pergunto assim, essa parte, vamos dizer, 4 funções psíquicas, razão, emoção, sensação, intuição. Eu pergunto assim, essa parte racional, qual a cor da roupa dela? Porque roupa é personalidade. Então, eu estou querendo um símbolo indicativo da representação desse racional. Se a pessoa me disser, está vestido de marrom, tem pensamento prático. Ah, está vestido de azul, é otimista. Está vestido de rosa, é amoroso. Está vestido de branco, é pacífico, é sereno. E o lado emocional, qual é a cor? Ah, está de preto.
Essa pessoa está em depressão, ela está triste, porque o lado emocional seria o lado da autorrealização, da expressão afetiva, da alegria, da satisfação de vida. E as cores vão me fornecer essas informações. Ou o lado sensorial, que é o lado que se relaciona com o mundo externo. Como é que a pessoa está vendo o mundo externo? Está vendo de modo pessimista, e hoje temos muitos motivos, né, nesse mundo em plenas transformações. Então, é preciso esvaziar essa negatividade para que a pessoa possa ganhar força interna para contornar os obstáculos. Porque nós vamos ter 2 níveis de ação. Nós vamos ter os acontecimentos externos, que de algum modo nos influenciam, mas nós vamos ter também o nosso poder de transformação interna. Eu costumo dizer assim, olha, os problemas nós já temos. Quais são as soluções? Nós precisamos olhar para as soluções, porque a nossa cultura, esse hábito de informações negativas que aparecem, falei isso da vez anterior, até nas propagandas, você entra num restaurante, tem lá aquelas telas de propaganda, e embaixo os noticiários negativos. É um vício da notícia negativa. Qual a utilidade da notícia negativa? Ela vai afetar tanto o nosso padrão emocional e mental que vai nos conduzir ao uso de medicamentos. E como nós precisamos nos proteger disso? Das notícias negativas, dos noticiários, né, negativos, das informações, dos vídeos, principalmente dos vídeos. Porque uma coisa é ouvir falar sobre, outra coisa é assistir. Nós temos hoje, nesse mundo tecnológico, 2 lados. Nós temos coisas muito boas, como essa possibilidade de estarmos aqui fazendo uma palestra online e a infinidade de vídeos que nós encontramos hoje no YouTube, mas é preciso nós percebermos também que esse outro lado do vício de compartilhamento do negativo, do que se combate, é uma coisa ruim. Tem aqui uma outra pergunta. Se o vermelho é a cor da fé, por que alguns centros espiritualistas pedem... Eu não tenho o resto da pergunta. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Para não usar esta cor. Depende da prática de cada espaço religioso. Não é? Porque, assim, de um modo geral, o branco simboliza paz. Mas, se as pessoas, por exemplo, aí nós teríamos a variedade das tradições religiosas. De um modo geral, na tradição católica não se escolhe uma cor, mas nós vamos ter, se vocês entrarem no YouTube, vocês vão encontrar um vídeo meu chamado Transreligiosidade, em que eu mostro uma coisa muito importante, que é o seguinte: tradição católica, servir a Deus através da ajuda concreta, da pastoral da criança, da alimentação, do assentamento de terras. Esse é um modo de servir a Deus. Corresponde ao primeiro chakra, o chakra básico. Aqui nós temos o chakra sexual, as tradições do candomblé e do xamanismo, em que inclusive o vermelho vai ser muito utilizado. Servir a Deus através do culto às forças da natureza. É um outro modo, é o lado da dança, do culto, né? E vai funcionar. Por exemplo, eu lembro de uma experiência com um amigo nosso muito querido, que é o Cacaverá, que é um chefe indígena, e ele fez aquela dança que os índios fazem, rodando, e como aquilo limpa, e usou as vogais, I, U, E, A, I, U, E, A. E esse processo que induz a uma espécie de transe, isso faz com que mude o padrão energético. Então, assim, quando às vezes nós desconhecemos a cultura, nós dizemos, que coisa boba dançar rodando, mas aquilo tem um significado. Eu passei pela experiência e foi bem interessante. Em relação ao terceiro estado de consciência, as relações de poder,
a tradição da Umbanda, da obediência aos seres espirituais, a humildade. Então tem um outro sentido, é um outro modo. Ou então o chakra cardíaco, a tradição evangélica, o acolhimento do irmão, esse perdão, esse sentido de graça, de deixar para trás o passado, que o passado seja efetivamente passado e que possamos vivenciar e colocar em prática esse perdão que nos liberta. Porque quantas pessoas ficam aprisionadas às culpas do passado? Quantas pessoas consideram que tem que passar por aquele sofrimento? Ou em relação ao quinto chakra, o chakra laríngeo, o kardecismo e a logosofia, esse conhecimento das leis divinas, como isso é importante também. Então nós vamos perceber nesses degraus que cada tradição tem as suas práticas, tem as suas doutrinas, os seus ensinamentos, ou em relação ao sexto chakra, as filosofias orientais, budismo, taoísmo, confucionismo, hinduísmo, quando se fala da espiritualidade integrada ao aqui e agora, a prática do dia a dia, por exemplo, a yoga, que vem da tradição, né, as meditações, que vêm das tradições orientais, ou no chakra coronário, a teosofia. A teosofia nos ensina a trabalhar com o poder da linguagem, com o poder do verbo, e com essa forma de auto-hipnose positiva, que são os decretos. Recentemente, eu faço meditação num parque aqui em frente, nos veio uma intuição muito significativa. Algumas vezes, inspirações vêm nos processos meditativos. Vocês podem encontrar essa meditação, esse decreto, no nosso blog. E o nosso blog do Carrossel de Luz, e essa meditação diz assim: eu sou a prosperidade, dissolvendo na Terra toda energia de guerra. Então vamos deixar sair o negativo, né? E vamos imaginar o que é a prosperidade. Prosperidade é um sentido muito mais amplo do que riqueza. Vai significar fartura de alimentação, mas vai significar também um uso equilibrado dos recursos, porque senão o planeta não aguenta o nosso padrão de consumo. Então, nós vamos deixar sair essa energia de guerra, essas polêmicas. E vamos dizer, eu sou a prosperidade, dissolvendo na Terra a dor e o desamor. E de novo pensar que vamos transmutar essa dor em alegria, em amor. E vamos deixar sair o desamor, que é essa frieza, essa postura diante do sofrimento dos outros. Seria esse distanciamento. E estamos num momento em que nós precisamos de solidariedade. E essa fala, ela continua dizendo assim: eu sou a prosperidade, com amor e gratidão, restabelecendo a conexão de toda a humanidade. Porque precisamos restabelecer essa conexão. De certo modo, na nossa sociedade hoje, nós vivemos como celulares sem bateria, descarregados. Porque nós não fazemos essa conexão vertical de fortalecimento, de preenchimento, de revitalização. E a quarta parte dessa fala, desse decreto, diz: eu sou a alegria, trazendo a manifestação e a concretização dos melhores sonhos do meu coração. Então, essa é uma fala de autoindução positiva que funciona. Vocês vão encontrar uma infinidade de falas que vão produzir efeitos, que nós vamos associar às cores, às músicas, etc., e manter saúde independente das farmácias, porque as farmácias cuidam da doença, não cuidam da saúde. Aqui uma outra pergunta que acabou passando.
Estava aqui, deixa eu ver se eu consigo descer. Gente, ó, eu dou um prêmio a quem me ensinar a fazer as perguntas passarem, porque eu ainda não aprendi. Tem aqui uma pergunta, mas eu não consigo acessar, porque eu não consigo mover o cursor para percorrer as perguntas. Deixa eu tentar aqui, não. Estava aqui ainda há pouco, eu dei um tempinho. Alguém falou sobre que não gosta, foi a Esther, que falou que não gosta de ver as mulheres vestidas de preto. O preto é tido como uma cor elegante, né? Aqui, peraí, comentário. Deixa eu ver aqui esse comentário, se eu consigo. Não consigo. Se possível, vou pedir que poste outra vez, porque assim que a pergunta surgir aqui, eu tenho que ler para poder responder. De um modo geral, essa é a ideia da proposta, que nós possamos compreender que não escolhemos as cores por acaso, que elas têm um significado e que as nossas escolhas são intuitivas, e que, de um modo geral, as cores que nós usamos, elas têm a ver com o nosso estado emocional, e as cores, muitas vezes, elas vêm complementar aquilo que nós precisamos. Isso vai nos fazer bem. Para nós finalizarmos, né, porque estamos chegando aqui à conclusão da nossa live, eu gostaria de fazer com vocês um pequeno exercício de visualização, que foi aquele que nós citamos das partes do corpo. Então, eu vou pedir a vocês que procurem uma posição confortável, pés apoiados no chão, coluna reta, que fechem os olhos. Inspirem profundamente, mãos apoiadas sobre as pernas, de preferência. Aqui tem uma última pergunta, que é a pergunta da Hilda. Quais as cores têm relação com a melhora da saúde? O verde. O verde é uma cor curativa. Se nós visualizarmos o verde percorrendo todo o corpo, vai promover uma reação curativa. As outras perguntas eu vou responder depois, através da escrita. Tenho muita dor no pescoço e nas costas. Olha aqui, controle e memórias inconscientes, sentimentos de culpa. Então, vamos agora fazer o nosso exercício. Vamos lá. De novo, eu vou recomeçar. Vocês procuram uma posição confortável, pés apoiados no chão, mãos apoiadas sobre as pernas, de preferência com as palmas voltadas para cima. Eleve o seu pensamento ao divino dentro do que você acredita. Visualize, em princípio, 3 cores. O azul focalizando o lado esquerdo do seu corpo, preenchendo todo o seu corpo com otimismo, assertividade, proteção. Um foco de luz rosa preenchendo todo o lado direito do seu corpo com autoestima, amorosidade. Visualize esse rosa percorrendo, preenchendo. Um foco de luz dourada preenchendo a sua mente, o seu cérebro, a sua coluna. E visualize essas 3 cores se fixando no seu coração. Azul do lado esquerdo, rosa do lado direito, dourado no meio. E depois, então, imagine como um lustre com as 7 cores do arco-íris. E então, preste atenção, primeiramente, à sua cabeça. E visualize a cor das preocupações, dos pensamentos negativos que vão saindo. Geralmente como uma fumaça escura. E à medida que você inspira uma cor,
de cura, de harmonização, de serenidade, preenchendo a sua mente. A cor das soluções dos problemas que você esteja vivendo no momento. E se preencha com essa cor para que ela possa trazer a você novas ideias de solução. E então preste atenção ao seu pescoço, onde normalmente ficam os arquivos de medo, do controle das situações, da ansiedade. E visualize essa fumaça escura saindo. E então inspire uma cor positiva para o seu pescoço, para essa entrega ao campo das possibilidades de solução. E depois então perceba uma cor escura saindo das suas costas, esvaziando até mesmo aquelas emoções negativas que você não se lembra mais. Imagine-as saindo na forma de uma cor escura. E perceba a nova cor que vem preenchendo as suas costas, fazendo saúde. Perceba a dor das costas saindo. E essa nova cor chegando, preenchendo. Sinta a cor que vai saindo dos ombros. A cor escura da sobrecarga. E a nova cor que vem para os ombros. E a cor escura que sai dos braços e das mãos. E a nova cor que vem para os seus braços e para as suas mãos. E depois inspire bem fundo e procure perceber qual é a cor escura que sai do peito. As amarguras, as mágoas, os sofrimentos, as angústias, deixe sair. Deixe elas se esvaziarem como uma cor, geralmente vermelho escura, que vai saindo do peito. E uma nova cor de harmonização, de paz, de amorosidade, preenchendo o peito. Visualize então, dando atenção ao seu estômago, qual é a cor que sai do estômago? A cor das preocupações ligadas às responsabilidades. Deixe sair. Essa fumaça escura vai embora. E uma nova cor que aparece para preencher o estômago. E depois, então, visualize as coxas e os quadris. E visualize que uma fumaça escura vai saindo, geralmente ligada à falta de prazer na vida. Porque é preciso dançar, é preciso curtir a vida. E veja essa nova cor da alegria preenchendo os quadris. A cor relacionada ao prazer de viver. Visualize então a cor escura do tolimento que sai das coxas, das pernas. E a nova cor que aparece. Visualize o peso que sai dos joelhos. A fumaça escura que sai dos joelhos. E a nova cor que preenche os joelhos. E perceba então que das pernas também vão saindo cores escuras. Fumaças escuras, e novas cores aparecem, reativando o movimento dos passos, das escolhas, das decisões. Visualize a cor que sai dos tornozelos, dos momentos em que você se sentiu sem apoio. E deixe que essa nova cor lhe traga esse apoio, essa consciência de que ninguém está só nesse planeta. Todos somos um. E o divino cuida de cada um de nós. E por último, visualize a energia escura que sai dos seus pés. Os passos tolhidos, os impedimentos à sua realização. Deixe essa fumaça escura sair dos pés. E a nova cor que vem para os seus pés. Que seja uma cor brilhante, que seja uma cor de movimento, de entusiasmo, saltitante, para que você possa vibrar no dia a dia da sua vida e fazer boas escolhas e dar bons passos em direção à concretização das suas metas. E agora então, novamente, eleve o seu pensamento
E visualize uma chuva como um arco-íris descendendo sobre você neste momento. Apoie suas mãos sobre as pernas com as palmas voltadas para cima. E sinta, visualize e inspire a sua chuva de arco-íris. E deixe que cada célula do seu corpo se preencha com essas cores nesse momento. E aí então respire profundamente, volte a movimentar os seus pés, estique um pouquinho os braços, as costas, abra os olhos, respire novamente e que a partir desse exercício vocês possam ter aprendido a fazer sempre que necessário exercícios de harmonização e de transformação de padrões negativos em padrões positivos, exercícios de meditação, exercícios de energização. Visualize agora um grande sol no plexo solar. Inspire e sinta essa força. O dourado solar da sabedoria, das decisões, o fortalecimento e a consciência de que você que está aí é perfeitamente capaz de realizar o que você veio realizar na sua existência. Repita comigo nesse momento. Eu sou perfeitamente capaz de realizar o que eu vim realizar na minha existência. Inspire e se veja fazendo essa alguma coisa muito especial que só você pode fazer. E diga de novo, eu sou perfeitamente capaz de realizar o que eu vim realizar na minha existência. Inspire, se veja realizando. E diga de novo, eu sou perfeitamente capaz de realizar o que eu vim realizar na minha existência. E que vocês tenham boas realizações, bons pensamentos, bons sentimentos, boas palavras e boas ações. Muita paz para vocês.